Bom, isso está funcionando pelo menos. Então, gente, uma boa tarde. Muito feliz de receber vocês online, né, para essa banca da Fernanda. Então, bem-vindo, Milton, novamente. Bem-vinda, Liz, agora do Profinit também. Noel, que já é nosso colega aqui do Profinit IFRS. O Eric, orientador da Fernanda. Fernanda e a Priscila, que está aqui dando suporte, né, que é a colega também de mestrado. Prazer poder contar com vocês aqui hoje para a banca de qualificação, né, do projeto da Fernanda. Para a gente, esse objetivo, que eu acho que alguém de vocês, eu acho que é a Liz, né, eu sei que tem compromisso, e por isso que a gente precisava começar um pouquinho mais cedo. Tem compromisso até que horário, Liz? Só para a gente cuidar disso. Não, Kelly agora tá tranquilo, tá? Eu posso ficar até as 4. Acho que até lá a gente vence. Não, com certeza, com certeza. Não, tranquilo. Só para a gente poder, então, se organizar. Então, sem mais demoras, Eric, tu queres falar alguma coisa inicialmente? Vou dar minhas boas tardes a todos que participaram da banca. Muito obrigado mais uma vez, em nome da Fernanda e da Kelly. E vamos de imediato para a banca aqui. Então, Fernanda, vamos compartilhar a apresentação. Tem o prazo que a gente combinou, né, de 10 a 15 minutos. Uhum. Tá aparecendo para vocês? Tá. Tá. Posso começar, então? Pode sim. Então, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, então, a presença, além dos meus orientadores, né, da minha colega, os componentes da banca, e a disponibilidade, né, de vocês de estar aqui conosco, a professora Liz, o professor Rodrigo Noll e o professor Milton Leão. Fiquei muito feliz e lisonjeada com a confirmação do convite para a participação da banca. Bom, o título do trabalho, então, requisitos para a configuração das condutas cíveis de concorrência desleal no Brasil. Para a melhor visualização do trabalho, a apresentação ela foi dividida nos seguintes tópicos: uma introdução, uma breve introdução, a justificativa, o problema de pesquisa, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia e as etapas metodológicas, a matriz de validação, uma proposta de cronograma e as principais referências utilizadas até o momento. A legislação brasileira ela permite a livre concorrência e a livre iniciativa, possibilitando práticas de atividades econômicas com preceitos éticos e concorrência justa. Essa liberdade ela tem previsão na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, né, de 88, ou seja, essa concorrência ela é condição inerente aos agentes econômicos, ela faz parte do jogo, né, competitivo numa sociedade capitalista. Quando um agente econômico se utiliza de meios fraudulentos e desonestos para desviar a clientela do concorrente, pode configurar, né, é configurado como concorrência desleal. Ou seja, essa concorrência que é do jogo, que faz parte, né, quando contrário, os usos honestos em matéria empresarial pode ser caracterizada como concorrência desleal. E a concorrência desleal, então, ela está prevista no nosso sistema jurídico brasileiro, em dispositivos decorrentes de tratados internacionais e legislação nacional. A gente destaca aqui a CUP, né, a Convenção da União de Paris, que inclusive traz uma definição da concorrência desleal, que é qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Destacamos também aqui o Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, o TRIPS, e também a Lei 9279 de 1996, que regula os direitos e obrigações da propriedade industrial, que inclusive prevê no seu artigo 2º, o inciso 5º, a repressão à concorrência desleal. E nessa mesma lei, o artigo 195 elenca nos seus incisos 1º ao 14 os crimes da concorrência desleal. E, por fim, o artigo 209, a previsão de perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos da concorrência desleal.
Bom, para resolver os conflitos de concorrência desleal, é necessária a intervenção do Estado, né, já que não é necessária a comprovação de registro de ativos industriais perante o INPI. Então, esse conflito ele não é resolvido em âmbito administrativo, seja através do INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tampouco pelo CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A legislação ela não é clara em relação aos requisitos ou meios de prova para configurar a concorrência desleal. Tampouco são definidos critérios para cada uma das condutas dos incisos do artigo 195, e do artigo 209 também da lei, o que gera uma insegurança jurídica. Tanto os profissionais da área da propriedade industrial, intelectual, enfim, ou os próprios agentes econômicos não têm uma referência, né, de que provas apresentar no judiciário para fins de comprovação da concorrência desleal. Então, problema de pesquisa, quais são esses requisitos mínimos de acordo com a legislação brasileira, a literatura e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para configurar um ato de concorrência desleal? O objetivo geral do trabalho é estabelecer requisitos mínimos necessários para se configurar as condutas cíveis de concorrência desleal a partir da análise da literatura e da jurisprudência brasileira. E tem como objetivos específicos, inicialmente, compreender os conceitos da concorrência desleal na legislação brasileira, na literatura e na jurisprudência, especialmente no STJ, identificar os requisitos necessários para configurar as condutas cíveis de concorrência desleal no âmbito brasileiro, e, por fim, estabelecer uma proposta de análise das condutas anticompetitivas a partir dos requisitos que configuram as condutas cíveis de concorrência desleal. Como referencial teórico, no primeiro capítulo é apresentado um recorte histórico do surgimento do Instituto da Concorrência Desleal no mundo e suas legislações aplicáveis, os acordos internacionais, e a proteção da concorrência desleal no ordenamento jurídico brasileiro. No segundo capítulo, uma definição, né, da concorrência leal e desleal. No capítulo 3, uma análise de cada um dos incisos do artigo 195, além de apresentar as diferenças da concorrência desleal no âmbito penal e civil. E, por fim, no capítulo 4, se apresentam os estudos anteriores e mais recentes da matéria relacionados aos requisitos necessários para se configurar as condutas cíveis de concorrência desleal. Para atingir os objetivos propostos no trabalho, o trabalho terá uma abordagem qualitativa exploratória e foi dividido, né, em 4 etapas metodológicas. A primeira etapa metodológica, então, corresponde a uma revisão de literatura e pesquisa bibliográfica, utilizando a técnica Snowball, bola de neve, né, que são utilizadas, então, redes de referência, indicações de bibliografias, né, para compreender os conceitos de concorrência desleal na literatura e na legislação brasileira. Também uma busca no Google Acadêmico para compilação e análise de estudos anteriores da matéria, relacionados aos requisitos necessários para se configurar as condutas cíveis de concorrência desleal. Essa pesquisa do Google Acadêmico ela foi realizada no dia 21 de maio, com as palavras-chave concorrência, desleal, requisitos ou critérios, jurisprudência e STJ. O período de filtro, né, para essa busca foi de 1996 a 2023, o ano atual, e 1996, o ano inicial de filtro, né, é porque neste ano foi promulgada a Lei 9279, que justamente regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Foram encontrados 3.710 resultados, dos quais foram descartadas as bibliografias que já haviam sido selecionadas previamente, trabalhos sobre contratos, ou direito exclusivamente penal, direito tributário, outras áreas do direito que não condiziam, né, com a proposta do trabalho,
restando 17 resultados, dos quais foram selecionados somente os artigos ou trabalhos publicados e trabalhos acadêmicos, então, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. A segunda etapa metodológica, então, seria a realização da técnica da jurimetria, que é uma coleta que é realizada através de busca simples de palavras-chave no campo de jurisprudência do site do STJ. Inicialmente, selecionamos as palavras-chave concorrência desleal e requisitos ou provas. Eu destaco que essas palavras, elas podem sofrer alterações, né, no decorrer da pesquisa, para melhor adequar a busca. Será realizada a análise documental, então, dessas decisões encontradas, selecionadas nesse recorte temporal, de 96 a 2023. E também só serão examinados acórdãos de recurso especial. A gente descartou agravos, né, embargos de qualquer natureza. Após a identificação, então, desses requisitos, identificados através da técnica da jurimetria, né, com a aplicação da técnica, que se pretende encontrar, né, será realizada, então, uma entrevista semi-estruturada com profissionais da área da propriedade industrial para validação desses requisitos, de cada um dos incisos. Estima-se entrevistar pelo menos 10 profissionais, né, também destaco aqui que o roteiro da estrutura da entrevista será elaborado somente após a identificação desses requisitos, né, para poder validar junto aos profissionais, e também que a escolha dos profissionais será por conveniência e oportunidade. E após a finalização, então, dessas etapas, pretende-se elaborar a análise dos dados coletados, através tanto da jurimetria como das entrevistas realizadas, para a formação do relatório técnico conclusivo, e também parâmetros, né, de pesquisa que serão utilizados para a elaboração de artigo a ser submetido à revista Qualis B3. Aqui a matriz de validação, na verdade, é uma compilação de como se pretende atingir, né, os objetivos específicos, a metodologia que será aplicada. Então, inicialmente, para compreender os conceitos da concorrência desleal na legislação brasileira, na literatura e na jurisprudência, especificamente, né, no STJ, a utilização, então, da técnica Snowball, a bola de neve, e dessa busca do Google acadêmico. Para identificar os requisitos necessários para se configurar as condutas cíveis de concorrência desleal no âmbito brasileiro, a técnica da jurimetria e também a entrevista semi-estruturada, para se chegar à elaboração, então, da proposta, né, do trabalho de condutas anticompetitivas a partir dos requisitos que configuram as condutas cíveis de concorrência desleal, e para se atingir o objetivo dos produtos tecnológicos, né, tanto o artigo como o relatório técnico conclusivo. Aqui a proposta de cronograma de trabalho, né, com aqui as atividades e quando se pretende finalizar, as principais referências utilizadas até o momento, e deixo aqui o meu contato para qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer, né, eventual contato. Eu agradeço vocês. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, por ter observado o tempo. Então, estamos dentro do tempo que foi sugerido. E eu vou passar desde logo a palavra. E a gente tem digamos assim, regra. Geralmente é a pessoa mais de longe, mais de fora. A gente tem uma pessoa que é mais de longe e outra mais de fora. Mas eu não sei, podemos começar com... Em regra, quem é fora do Profinit que começa. Podemos começar com o Milton, depois a Liz, e daí, por fim, o Rodrigo, pode ser? Então... Milton, muito obrigada mais uma vez por participar, por doar teu tempo, e nós somos todos ouvidos aqui para as tuas sugestões.
Maravilha. Bom, boa tarde a todos. Agradecer muito o convite para estar nessa banca, a professora Kelly, a Fernanda também por possibilitar eu estar na tua banca. Uma saudação ao professor Eric também, à professora Liz, ao professor Rodrigo. Todos sabem que eu tenho um carinho muito especial por todas as formas de disseminação da propriedade intelectual, e eu sempre elogio muito o programa do Profinit e quem levanta essa bandeira, principalmente aqui, né, representada por todos vocês 4, né, agora, como destacado a professora Kelly e a professora Liz está agora dentro do programa. Então, é algo que faltava muito no nosso país, eu nunca vou cansar de destacar isso, porque eu acho que é um trabalho social de um cunho extremamente relevante. E talvez quem está dentro do programa, às vezes esqueça disso, porque é um dia a dia, e o dia a dia ele nos toma, né? Mas quem está de fora como eu vejo o efeito social extremamente positivo que o programa está gerando para a sociedade. Então eu quero dizer de novo, já falei, repito e sempre repetirei, essa fala, porque para mim é o que nós precisávamos em termos de disseminação da propriedade intelectual estruturada dentro do contexto brasileiro, né? Principalmente o contexto brasileiro. Então, fazendo essa homenagem aí, prazer estar com a professora Kelly novamente numa banca, né? O professor Eric, que já nos encontramos também, o professor Rodrigo, a professora Liz, que estávamos juntos há pouco tempo, coincidentemente no lançamento lá do livro do Processo Civil na Propriedade Intelectual, em São Paulo. Então, depois de um jantar muito gostoso lá, proporcionado pelo professor Jorge, então, tive a oportunidade de conversar mais com a professora Liz. É engraçado, né? A gente tem que sair do Sul para conseguir se encontrar, né? É impressionante, mas foi muito prazeroso aí. Então, prazer estar aqui agora, uma primeira vez também, numa banca, professora Liz. Então, prazer. Fernanda, a gente está numa banca de qualificação, eu às vezes esqueço disso quando estou lendo o trabalho, então às vezes sou um pouquinho mais rigoroso, por esquecer que está numa qualificação, depois eu volto, amenizo, mas quero te dizer que eu gostei muito de ler a tua proposta de trabalho, né? Eu acho que ela vem preencher uma lacuna. Eu acho que toda vez que a gente tem uma proposta de trabalho que vem preencher uma lacuna, é extremamente importante que a gente estimule que esse trabalho ele seja um trabalho de fôlego, né? E o teu trabalho, como ele vem preencher uma lacuna, se espera muito dele, tá? Eu não sei se eu estou te falando isso de uma forma de incentivo ou de desestímulo, mas isso é tu que vai dizer para mim se é estímulo ou desincentivo, né, no que diz respeito à tua pesquisa. Por quê? Porque essa lacuna, né, que eu falo, ela decorre também de premissas da concorrência desleal, né? E por decorrer de premissas, vai uma primeira observação sobre o teu trabalho, que eu acho que ele está abrangente demais. Ele está querendo captar absolutamente todos os incisos do 195 e lamento te informar da minha visão, né, mas eu acho que tu não pode fazer isso. Tu vai te perder no teu trabalho, e isso vai te prejudicar para concluir ou para conseguir entregar um trabalho de qualidade. Então, das duas, uma, ou tu vai ter um trabalho superficial, ou tu vai ter um trabalho, como é que eu vou te dizer, deficitário, né, digamos assim, do ponto de vista da profundidade que se espera dele. Então, por ser dentro do mestrado profissional e pelo objetivo ser uma entrega prática, né, uma entrega final. Então, eu acho que todos esses pontos aí me fazem, de partir dessa primeira recomendação, que é de premissa, né, de tu delimitar teu tema melhor, de tu não querer abordar todos os artigos, todos os incisos do 195. E falo isso também num primeiro recorte, que é o recorte do momento que eu tenho nos incisos prevendo atitudes concorrenciais entre empresas e incisos nessa primeira premissa, tá? E incisos que tratam a pessoa física, que tratam condutas de uma pessoa física. No momento que eu vou analisar essas condutas e tentar uniformizar, que é o objetivo da essência do Profinit, né? Eu trazer uma entrega prática, tu já vai lidar com duas premissas completamente diferentes para daí delas discorrer o teu trabalho. Então,
Então, isso vai te dificultar. Isso vai fazer com que tu tenha que ter muito mais estudo, muito mais profundidade e que analise de forma individualizada essa base principiológica. Então, só aí, eu estou só te justificando porque que eu estou te recomendando, né, delimitar melhor esse tema e não abordar todos os incisos. Tá, isso eu estou falando agora, que é o meu sentimento, para mim o mais importante do que eu vi da tua proposta, né, tá, ele trafega nessa premissa, né, do cuidado que eu acho que tu tem que ter na delimitação do teu tema, tá? E agora eu vou ler um pouquinho o que eu escrevi, porque senão eu esqueço. Então, eu segui o... Tem uma parte boa, né, da gente já ter participado de outras bancas, que eu já sei como é que é o modelo da qualificação. Então, eu já vou direto no modelinho ali, preenchendo as questões que tu mesma já trouxesses ali, Fernanda, da aderência, impacto, aplicabilidade, inovação, complexidade, e eu estou seguindo elas aqui de forma metodológica para tu entender. Então, dentro da aderência, eu entendo que o teu trabalho está aderente ao programa, porque ele traz uma visão da concorrência desleal em análise específica para o estabelecimento de requisitos padronizados. Então, obviamente, está dentro do programa. Isso, como eu falei no início, né, é um trabalho que ele é muito importante e a gente tem uma carência dessa padronização. O impacto é uma maior segurança jurídica, como tu mesma colocaste ali na justificativa, né, quanto à análise de concorrência desleal no Brasil, tendo em vista a demanda atual de melhor visão a respeito dos requisitos para configuração de ilícitos cíveis, né, que é a tua delimitação na área. Dentro da aplicabilidade, se destina às relações concorrenciais do Brasil, sendo uma vez havendo... até escrevi errado aqui. Uma vez havendo clareza, sendo que uma vez havendo clareza e objetividade no relatório final, que eu acho que é o mais importante, no teu relatório final ter essa clareza, essa objetividade, que não é fácil quando a gente parte da premissa da concorrência desleal, terá clara aplicabilidade pela comunidade jurídica nos casos envolvendo ilícitos cíveis de configuração de concorrência desleal. Dentro da inovação, aí eu discordo um pouquinho de Tito, falou que tinha uma média inovação, para mim ela é de baixa média, né? Eu acho que tu está fazendo uma compilação de julgados e tu vai extrair desses julgados as premissas da concorrência desleal e vai distribuí-las nos incisos. Me parece ali pelos trabalhos pregressos, que já tem, né, definindo certos requisitos de concorrência desleal, que é super importante que esse trabalho seja feito. Isso não tem nada a ver com a relevância do trabalho. O que eu estou querendo colocar aqui é do ponto de vista de inovação, aí eu traria numa baixa a média, não numa média, como tu colocasse no teu trabalho. Complexidade, né, entra naquela questão também de baixa média complexidade, já que é uma análise de compilação de jurisprudência do STJ para a identificação dos requisitos do artigo 195. Bom, daí, quanto à clareza, eu acho que o texto que tu trouxe, até então apresentado, é claro, ele está com a estrutura adequada e está em sintonia com a linha do Profinit. Então, tá dentro, né? O teu trabalho está no rumo certo, está no caminho certo, né? Aí que eu falo da coerência. E aí entra na coerência que eu vou conectar com a observação inicial que eu fiz, tá? Que eu botei aqui, precisa maior reflexão, porque o produto final busca padronização e requisitos para a identificação de atos de concorrência desleal em 14 incisos do artigo 195. Mas, item A, ignora a abertura de outras condutas fora do referido artigo. Então, tu fala, vou pegar os 14 incisos do 195. E aí vem uma outra pergunta, que daí eu queria saber, né? Tem quem enquadre trade dress no inciso 3º do 195 e tem quem diga que vai lá para o 209. Bom, ok, tu vai abordar trade dress ou não vai? Pelo teu texto, né, parece que tu vai abordar, porque tu traz o trade dress ali no teu trabalho. Então, vai ou não vai abordar, já que é inciso 195? Bom, se é do 195, eu vou enquadrá-lo no inciso 3º. Beleza, tranquilo, nada, mas... E ao mesmo tempo, tem várias condutas que talvez não estejam ali enquadradas, que jogam para outras condutas de concorrência leal não previstas nos 14 incisos. Então, tem uma clareza nessa separação. Por isso que eu falo, vamos escolher, minha opinião, e aí, claro, submeto a ti, a tua orientadora, né, e o teu co-orientador, sobre uma delimitação melhor sobre quais incisos e não abordar todos os 14 incisos do 195, trazendo uma premissa do porquê que tu vai abordar os incisos A, B, C, D, F, G, H. B, trata de 14 incisos que possuem premissas diversas dentro da concorrência leal, agentes econômicos diversos, por exemplo, na configuração de concorrência leal para pessoa física ou jurídica, eu já falei.
recomenda uma maior delimitação para maior coerência com a escolha de alguns dos incisos do 195 e não todos. Domínio do assunto. Então, para mim, tu domina, então tá claro para mim que é uma área que tu atua, é uma área que tu já tem uma experiência, então, pelo teu texto eu vejo que tu tem esse domínio, então isso não é problema nenhum quanto a domínio do assunto, mas eu vejo que tu poderia, claro, né, tu não tem toda a bibliografia ainda, tu está na banca de qualificação, mas tem muito para refinar na tua bibliografia, tanto nacional quanto estrangeira. Na nacional, né, pensando no Pierre Angeli, que eu acho que tu não citasse ali, mas ele trata dos crimes de propriedade industrial e atos de concorrência leal. É uma obra que, para mim, ela é essencial assim, para estabelecer, e ela ajuda na premissa, né, quando ela trata da tipificação das condutas. Então, isso ajuda nas premissas. Daí vem Oliveira Ascensão, vem outros textos, pegar a Netcur, por exemplo, né, que escreve super bem sobre concorrência desleal quando tem conexão com o direito marcário, lá do Max Planck, eu acho que ela seria uma boa referência também. E eu te recomendo, desculpem aqui os professores, mas eu recomendo um texto meu. Foi feito recentemente no report da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre o status da concorrência desleal no mundo. Então, eu fiquei responsável pelo capítulo ali do Mercosul. Claro que eu abordei muito mais a parte brasileira, mas o que eu te recomendo desse report não é nem o meu texto, é a forma de estruturação que foi feito esse report. Então, todo o report ele teve por base algumas premissas que eram idênticas para todos os países e para todas as regiões. Se tu segue essas premissas, tu não tem como ter um report dissonante, né, de país para país. Como esse report ele trata de forma principiológica essas premissas, eu acho que elas poderiam te ajudar até na separação da tua estrutura. E essa estrutura do report não foi eu que fiz, foi o professor Martin Semtleben, lá da Universidade da Holanda, que foi quem me convidou para fazer a parte Mercosul, mas que estruturou muito bem para que a gente, e até vai te ajudar na tua pesquisa em termos de comparação sobre a abordagem de cada um dos tópicos dos atos de concorrência leal, para tu fazer uma breve comparação ali sobre outras jurisdições com a brasileira. Então, eu te recomendo, se não tem acesso, botar lá no Google o IPO Report Unfair Competition, tu vai encontrar o link, tu vai poder baixar ele inteiro, né, esse report de 180 páginas, que foi de 2022. Então, foi de novembro de 2022, é algo super atual, o último tinha sido feito na década de 90, né, o último report que a OMP encomendou para ser feito em âmbito mundial. Então, fora outros textos ali que tu, com certeza, tu vai pesquisar e vai agregar ali ao teu trabalho. Bom, agora eu vou olhar algumas páginas ali, só para te dar algumas recomendações, né? A página 10, uma questão formal, né? No segundo parágrafo, acho que deveria corrigir, porque não menciona tratar-se de itens exemplificativos, é uma simples correção ali, tu fala sobre algumas das condutas de concorrência leal, mas tu não diz que elas são exemplificativas, né? Então é só mencionar que ali tu está citando exemplos, daí não de uma forma exaustiva. Página 17, mais de direito de questão material, né? Que é revisar os objetivos geral e específicos para delimitar o tema para condutas específicas de concorrência desleal e não todos os atos. De novo, é uma sugestão, né? Aqui está no âmbito da sugestão, na página 10 é uma correção, mas na 17 é apenas uma sugestão, né? Que aí tu, com a tua orientadora e teu co-orientador, tu verifica se está adequado. Na página 27, que é uma abordagem mais clara sobre a diferença entre direito da concorrência e repressão à concorrência desleal. Eu vi que tu foi para a ordem econômica, eu vi que tu buscou, mas não ficou claro. Para mim não fica, eu acho que tu tem que abordar melhor isso, porque a confusão é tão flagrante atualmente entre o que é direito da concorrência e o que é concorrência desleal, que cansa. Não estou falando do teu texto, eu estou falando do estado atual, e merece ser bem diferenciado. Direito à concorrência ou direito antitrust é uma coisa, concorrência é outra. E isso não ficou claro, apesar eu entendi que tu botou lá da ordem econômica, eu entendi que... Mas deixa mais claro ainda, porque senão o leitor não vai entender. Ele não vai conseguir entender essa diferença se tu não deixá-la explícita. Quanto ao trade dress, que eu já
estou repetindo, página 28, né, que o teu ingresso está no inciso 3º do 195 ou no 209, né? E aí seria uma abordagem de premissa, já que se fala tanto em trade dress, e eu queria ver o teu posicionamento a respeito disso. Né? Página 31, na etapa 3 da metodologia, vou ser bem sincero, se a entrevista for para 10 profissionais, ou sobre isso, eu prefiro que você nem faça. Acho que nem vale a pena fazer a entrevista. 10 é um número muito pequeno. É muito pequeno. Ou tu te dispõe a entrevistar um número quantitativo razoável, ou não entrevista ninguém. Né? Essa é a minha opinião. De novo, é uma sugestão, né? Se tu quer ir para a entrevista, se tu quer ir para essa área que é espinhosa, porque a gente manda 200 convites, vai receber poucos retornos, né? Quando eu fiz uma quantitativa, eu mandei 400 convites para profissionais da área. Eu consegui chegar com muito esforço, com muito reminder, com muito a 100. Cheguei a 98, né, quando eu estudei o prazo de vigência, que eu queria um dado empírico um pouquinho mais claro, né, sobre a percepção dos profissionais da área. Então, para ter um uso interessante, eu recomendaria que ou tu fizesse com um número maior de profissionais, ou não fizesse, né, porque o teu dado empírico vai ser tão baixo, se for com 10, que talvez desvie a tua rota sem uma necessidade, né? Uma coisa que eu acho que é fundamental quando a gente fala em concorrência desleal, que fica aqui na recomendação, está tudo por escrito aqui, depois eu te mando, é tu trabalhar a premissa da questão da intencionalidade da conduta. Tá? Pouco se aborda a intencionalidade. Eu posso ter uma intencionalidade presumida, que eu tenho uma prova X, Y, que tangencia a intenção propriamente dita, né, já que é de difícil prova, né, a intenção do desvio, a intenção da conduta, né, mas ao mesmo tempo eu tenho que falar sobre ela. Então, eu vou ter uma intenção presumida ou eu tenho que ter uma intenção expressa? Bom, se eu tenho expressa essa intenção da conduta desleal, como é que ela se manifesta? Bom, se eu tenho ela presumida, como é que ela se manifesta? Eu acho que isso é uma premissa importante porque ela vai permear depois a análise dos incisos. Né? Então, trabalhar isso na parte inicial do teu trabalho seria importante para estabelecer as tuas premissas, né, frente à jurisprudência. Ou seja, a jurisprudência trabalha essa premissa assim, trabalha assado. Né? Então, acho que seria importante. E aí, depois eu vi que teu recorte é STJ, né? Tem pouca coisa. Tem muita... A súmula 7 pega forte em concorrência desleal. Então, muita coisa não vai estar no STJ. Se tu te limitar ao STJ, talvez a tua pesquisa ela fique prejudicada. Então, eu te aconselharia a escolher, talvez, o tribunal de maior volume, pega o TJ de São Paulo e joga STJ e TJ São Paulo, mas porque provavelmente tu vai ter lacunas preenchidas do STJ pelo tribunal, pela corte de apelação, né? Também, a concorrência desleal, por isso que eu te digo, a delimitação ela é muito importante, porque assim, dependendo da conduta, tá lá o CDC junto, dependendo da conduta, tá a CLT. Então, se tu vai tornar teu trabalho imenso, se tu for abordar os 14 incisos. E eu acho que isso vai te prejudicar, né? Se tu pegar os 14 incisos, por exemplo, o dever de sigilo do empregado, bom, se ele romper com esse dever, ele tem um reflexo trabalhista, ele tem um reflexo do 195, então fica difícil abordar dessa gama toda num único trabalho. De novo, é uma sugestão, meramente minha sugestão aqui para tu verificar. E por fim, daí direto para o apêndice, eu acredito que eu não estourei meu tempo, me corte aqui, professora Kelly, mas dentro do teu apêndice B, eu acho que poderia trabalhar melhor as ameaças, né? Porque, por exemplo, para mim tem uma ameaça importante, que é a falta de sistematização. Se eu tenho uma falta de sistematização e tu não bota ela como ameaça, tu tem que entender, isso é uma ameaça grande para o teu trabalho. Porque tu sistematizar algo que não está sistematizado no direito brasileiro é uma ameaça gigantesca, que pode prejudicar a conclusão do teu trabalho. Frente a essa ameaça, bom, então deixa eu delimitar melhor. Então, na minha visão, essa delimitação do tema vai te ajudar na conclusão satisfatória do teu trabalho, né?
E era isso, era em termos de observações aqui dentro do teu projeto, do formato que tu está trazendo aí a tua proposta. Acho sensacional o tema. Eu sou fã do tema de concorrência leal. Eu acho que merece uma análise muito, muito mais profunda do que está sendo feita no Brasil, e eu tenho absoluta certeza que teu trabalho vai contribuir para isso. Então, era isso, professora Kelly, Fernanda. I rest my case, né, como diriam os americanos, né, que para a gente não aplicar aqui no direito brasileiro, mas vamos trazer esse ponto. Muito obrigada, professor Milton, pela leitura atenta, por todas as sugestões e contribuições. Vou fazer uma pergunta, depois eu passo para a Fernanda, mas fiquei com uma dúvida, porque era uma das dúvidas que a gente tinha. Sabemos que todos os incisos são muita coisa, mas como escolher qual, digamos assim, que categoria, que grupo? E essa é uma sugestão que talvez seja bem importante para a gente, né? Pensando nessa ótica. Então, se tu tiveres sugestão, nós agradecemos. E a outra é só um esclarecimento que talvez não tenha ficado claro, mas eu vou passar depois para a Fernanda para ela dizer, mas enfim, que a ideia das 10 pessoas seria fazer uma pesquisa qualitativa, com entrevistas não por questionário, mas essas entrevistas em profundidade. A ideia era fazer um pouco com o que a Camila fez, para que a gente pudesse coletar de especialistas, né, realmente, as percepções. Porque, claro, mandar 10 questionários é nada, mas assim, essa seria um pouco da ideia. Mas só para te ouvir sobre essas duas coisas só. E depois eu passo para a Fernanda. Claro, não. Com a ideia quali, eu acho que funciona bem, né? Testa, tá ok. Né? Eu sempre tenho na imagem, assim, pesquisa quant, né? Mas eu acho que com a ideia quali vai ajudar, né? Na verdade, se pegar especialista. Sim. Pega o Pedro Isso. Barbosa, pega o Tinoco Soares, que vai ter uma visão separada, mas certamente ele vai contribuir, né? Tudo que já contribuiu, mas enfim, né? Acho que sim, acho que daí recortando assim para um público mais qualificado, funcionaria bem. Quanto à questão do agrupamento, eu partiria de um primeiro, né? Que é o que eu acho que seria importante, que é primeiro separar a conduta de pessoa jurídica de pessoa física. Acho que só aí tu já retira ali alguns incisos do 195, já seria um primeiro recorte. Um outro recorte talvez fosse do ponto de vista de condutas frequentes entre concorrentes diretos, né? Eu acho que se tu pensar a questão da concorrência direta, talvez tu vá ali restringir um pouquinho melhor a tua, retirando, sei lá, uma questão de concorrência parasitária, né? Tu já vai delimitando um pouco melhor e impedindo que tu tenha que abordar uma infinidade de condutas, né? Mas eu iria afunilando assim para depois chegar no teu interesse de pesquisa. Eu prefiro usar e abordar o 3. Então, esgota o inciso terceiro. Né? Talvez só trabalhando o terceiro, tu tem um mundo de possibilidades de trabalho de especificação da conduta e das premissas da conduta de concorrência leal. Mas daí, claro, pode juntar o 3, pode juntar... tem tudo a ver com o nome empresarial também. É uma questão mais de escolha, talvez uma escolha também de incidência, né? As condutas mais repetidas nos julgados. Eu busco pelo julgado e vou dizer assim, olha, os que mais replicaram, tive 1000 casos desses, 900 desses, 700 desses, depois eu tive 300, 200. Bom, então, já que o que mais acontece são os incisos A, B, C, D, E, eu vou abordar eles. Então, talvez um recorte assim também seria interessante, partindo da premissa maior, né, de pessoa jurídica e física, aí vai delimitando, talvez fosse um norte, não sei, eu estou aqui pensando em voz alta, né, não levem na ponta da faca o que eu estou falando aqui, né, mas é mais um pensamento em voz alta aqui que talvez ajudasse. Perfeito, obrigada, Milton. Realmente a ideia, a gente encara, né, a ideia da qualificação realmente com essa contribuição, né, que cada um dos membros pode trazer para o trabalho se aperfeiçoar. Por isso que eu tomo a liberdade de perguntar as coisas. Mas deixa eu passar para a Fernanda, então, e depois passamos para o próximo. Mais uma vez, te agradeço. Muito bom te escutar, doutor Milton. E
Todas as tuas considerações e sugestões com certeza vão, né, contribuir muito para qualificar esse trabalho. Sobre a questão do trade dress, inevitavelmente, né, eu não foquei tanto agora, mas inevitavelmente até pelo inciso 3, o inciso 3º vai aparecer na jurisprudência, né, mas eu não foquei agora até trazer conceitos ou até, mas nos julgados com certeza vão aparecer os casos de trade dress de concorrência desleal. Realmente é muita pretensão a gente pegar todos os incisos, né, e achar que vão ter decisões em todos os incisos. Pode ser que a gente efetivamente não encontre, né, o que vai ser uma pena, porque ia ser muito legal a gente achar esses requisitos, né, para cada um deles, a gente ter esse parâmetro para cada um deles. Mas, com certeza, a tua sugestão de separar, então, essas condutas, né, de pessoa física para pessoa jurídica, é um bom caminho para a gente começar, para talvez a gente delimitar mais, né. E muito obrigada pelas tuas considerações. Obrigada, Fernanda. Passo agora, então, a palavra para a professora Liz. Eu esqueço, eu chamo às vezes a pessoa pelo nome, depois eu coloco professor, vocês me desculpem, meu nível de informalidade é muito grande. Liz, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a professora Kelly, a Fernanda pelo convite, né? Também ao Eric pelo convite para participar dessa banca. Dentro do Profinit, que para mim tem sido uma grata alegria aí dentro desse primeiro ano como professora permanente do programa, no ponto focal aqui da UFSC, e as experiências com a turma do Profinit têm sido fantásticas, né? Então, e essa, Kelly, também é a minha primeira banca dentro do programa, né? Então, também uma alegria poder estar com os colegas, a Kelly, enfim, já uma querida amiga, parceira, e na época da pandemia fizemos lives juntas, né, Kelly? Mas também conhecer os demais colegas aqui que pertencem ao programa, e, claro, reencontrar o Dr. Milton, né, e que tivemos a oportunidade de conversar mais essa semana, e tive agora também a oportunidade de aprender contigo e ouvir aqui com as tuas considerações. Então, Fernanda também, né, nos encontramos, acho que no evento da PUC, né, conversamos rapidamente, então, muito bacana poder acompanhar agora a tua pesquisa. Como é uma banca de qualificação, eu vou tentar trazer um pouco daquilo que eu penso que talvez eu possa contribuir um pouco, Kelly, para a gente tentar refinar um pouco a pesquisa, né? A gente sabe que sempre numa banca de qualificação, o importante é que a gente consiga sair dela com alguns caminhos, né? Ouvir aquilo que pode nos ajudar a melhorar a pesquisa, mas também sair aí com alguns desses caminhos. Acho que o Dr. Milton já fez uma análise bastante minuciosa da pesquisa, em muitos dos pontos aí eu concordo plenamente com o que foi apontado por ele. Claro que sendo uma banca de qualificação e dentro dos requisitos, enfim, do nosso programa, considero que tu tens um projeto que é aderente ao Profinit, que preenche, sim, uma lacuna, que apresenta, sim, um impacto. Tens um produto a ser ofertado, que a gente sabe que quando a gente faz pesquisa no Profinit e vai para esse âmbito do mundo jurídico, né, há uma certa dificuldade, muitas vezes, em a gente encontrar esse produto ou, ao mesmo tempo, fazer com que os demais colegas entendam o tipo de produto que estamos ofertando. Então, acho que todos os requisitos gerais do teu projeto, eles estão preenchidos. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo muito em qualquer banca, e tanto nas de qualificação quanto depois nas bancas finais, é a respeito do problema, né, da pesquisa. E esse é um dos primeiros itens que eu sempre vou olhar dentro do projeto. E o teu problema, ele está suficientemente claro, está redigido de forma clara, mas eu concordo plenamente com o Dr. Milton quando ele fala que é demasiadamente abrangente, tá? Isso também me chama atenção, também acho que é preciso que a gente
tente delimitar um pouco mais em vários campos, tá? E aí eu já vou comentar um pouquinho isso em seguida. Então, acho que, nesse sentido, talvez e claro que isso tudo vai ser conversado com teus orientadores, né, depois, para ver a pertinência ou não do que eu vou apontar aqui, mas acho que o interessante é tentar fazer essa delimitação, tá, para que tu não fique com um campo tão amplo, que aí, como já foi dito aqui antes, ou o teu trabalho ele vai ficar superficial, tá? Ou tu não vai conseguir, talvez, encontrar de uma forma efetiva os indicadores que tu estás buscando construir, tá? E aí eu vou me permitir falar muito aqui, acho que também o Dr. Milton já fez algumas indicações aí de bibliografia com as quais eu concordo plenamente, acho que tu tens que buscar, e eu vou me permitir fazer algumas considerações em cima desse livro aqui, do Pedro Barbosa, tá? Do ano passado. Acho que a obra dele é uma obra que a gente precisava, tá? Nessa matéria. Eu sei que tu tens a citação dessa obra em alguns pontos da tua pesquisa, mas como nós estamos estudando no grupo de pesquisa aqui com o NUP esse semestre, nós estamos estudando esse texto, tá? Eu vou me permitir aqui fazer alguns apontamentos a partir desse texto, porque eu fui lendo o teu projeto e lembrando muito de algumas discussões e de algumas classificações que o Pedro propõe nessa obra e de algumas discussões mesmo que ele coloca, inclusive podem ficar um pouco em aberto, né? Ou seja, como o livro dele é um livro geral, e acho que ele traz muito embasamento teórico aqui, mas que talvez possa nos deixar espaço para fazer ainda essas pesquisas no campo jurisprudencial, por exemplo, tá? Então, Fernanda, uma das questões, já que e a professora Kelly perguntou antes, né, como é que a gente poderia fazer, porque eu acho que sim, está muito amplo trabalhar com todos os incisos do artigo, acho inviável, na verdade, talvez fazer essa pesquisa, mas, e aí, as duas propostas apresentadas pelo Milton aqui fazem total sentido e podem ser adotadas, assim como, por exemplo, e é uma das classificações propostas pelo Pedro nesse livro, tá? E foi uma das coisas que eu anotei aqui, porque ele fala da chamada concorrência desleal comum e da concorrência desleal parasitária, tá? Eu gosto muito das discussões, enfim, que falam sobre aproveitamento parasitário, tá? E ali ele ainda ele vai dizer, no aproveitamento parasitário tem aquilo que a gente vai falar que está dentro do campo da concorrência, efetivamente, e o que não está, né? Aproveitamento parasitário sem concorrência, né? Sem a discussão quanto à concorrência. Mas, por exemplo, só se a gente já pensar na questão da concorrência desleal comum ou parasitária, já tem um campo enorme aí, porque toda a discussão em cima do aproveitamento parasitário, por exemplo, e de como se configura isso, que elementos configuram esse aproveitamento parasitário, já é uma grande discussão. Tá? Então, eu fiquei pensando um pouco que talvez trabalhar, e aí eu lembro ainda, não sei se tu chegaste a olhar o livro do Pedro nesse sentido, mas ele traz, e é a conclusão de um dos capítulos dele, inclusive, toda uma classificação quanto esses atos de concorrência, ele fala da concorrência ilícita da modalidade interdita, e fala ainda de concorrência ilícita com moralidade desleal. E para cada uma dessas classificações, ele vai dizer qual é a causa, qual é a característica, qual é a incidência e qual é o tipo de responsabilidade incidente, né? Se é subjetiva ou se é objetiva. E, então, acho que se tu talvez estudares um pouco mais o próprio livro do Pedro, aqui, além de toda a outra bibliografia, tá? Mas acho que ele pode te dar alguns caminhos para tentar minimamente classificar o que a gente tem dentro do campo da concorrência desleal, tá? Uma outra observação que eu coloquei lendo aí, de modo geral, o teu texto, e aí também esse semestre, aqui no nosso grupo de pesquisa, a gente está lendo o livro do Pedro, mas também fez toda uma introdução para situar o que se chama de direito da concorrência no Brasil e o que é a concorrência desleal. Eu achei que isso não ficou tão claro. E aí, como eu brigo muito aqui com os alunos, cuidado, pessoal, né? Uma coisa é falar de abuso do poder econômico, outra de concorrência desleal. Eventualmente, a gente tem essas conexões aqui,
mas a gente precisa ter clareza quanto aos conceitos, às terminologias que são usadas. Tá? Então, acho que deixar isso suficientemente claro de que campo você está falando, e que aqui especificamente estamos falando de concorrência desleal e não do direito da concorrência, tá? Isso é bem importante. Uma das outras questões, e tu tangencia isso ao longo do teu texto também, que eu pensei, né, enfim, que pode ser a discussão em torno dessas questões que envolvem a concorrência, é a própria questão da responsabilidade civil na concorrência desleal, e aí, como eu comentei antes, né, tem indicativos aí, tanto no campo jurisprudencial como na doutrina, desse tipo de discussão, que talvez fosse facilitar um pouco a tua abordagem, tá? Eu falo isso porque aqui eu tenho, eventualmente, tido alguns alunos que têm feito trabalhos envolvendo a questão concorrencial, mas sempre dentro de algumas temáticas específicas. Já foi bastante comentado aqui hoje, trade dress, por exemplo. A Amanda Zimmermann aqui também fez uma pesquisa envolvendo, e aí ela fez uma pesquisa jurisprudencial no TJ de São Paulo, para trazer critérios para a configuração de concorrência desleal quando da utilização de marca em sites de links patrocinados. Enfim, a gente tem, né, tem toda uma configuração bem específica do campo em que está se aplicando para trazer quais são os critérios que têm sido utilizados. Então, eu acho que nesse campo, ou você adota, por exemplo, uma dessas classificações utilizadas, vai trabalhar com concorrência desleal, seja ela comum, a parasitária, seja aqui envolvendo a pessoa jurídica ou não, enfim, esses elementos eles precisam ser colocados, ou você vai trabalhar um inciso ou alguns incisos dentro daquelas classificações gerais possíveis. A gente sabe que também, se você olhar para dentro do artigo, você vai encontrar temáticas que são comuns, enfim, a algumas daquelas ocorrências, tá? Mas, enfim, acho que isso precisa ser trabalhado, porque eu acho que o campo quando a gente trabalha com a questão da concorrência desleal, você vai muito, sim, para uma casuística, né? Você tem muitos elementos dos casos concretos aqui que vão ser, muitas vezes, definitivos para a gente poder fazer análise, né? Ela não é uma análise tão abstrata, tão geral, mas que depende, muitas vezes, daquilo que você vai encontrar dentro da análise fática. Então, por isso, minha sugestão também tá, de que tu faças uma delimitação. De que maneira isso vai ser feito? Acho que aqui foram dadas algumas sugestões, vais conversar isso com os teus orientadores, né? Mas acho que minha maior recomendação, enfim, para essa banca de qualificação é que a gente tentasse buscar um caminho aí dentro dessa questão de trazer essa maior delimitação. Isso em relação, digamos, ao conteúdo propriamente dito e daquilo que está colocado dentro do teu problema. Uma outra questão aí que aí também me chamou a atenção é no aspecto metodológico, tá? Porque acho que está bem explicitado, a tua metodologia está adequada para o projeto, ela está bem explicitada, tu falas de cada uma das fases da pesquisa e tudo mais. Mas eu acho que fazer uma pesquisa jurisprudencial, e que fala em aplicação de jurimetria, por exemplo, tá? E fazer uma análise dos julgados que serão levantados, eu acho que isso por si só já é um trabalho de fôlego, tá? Então, para que você possa tentar identificar, existem critérios que são utilizados, ou eventualmente tu vai chegar à conclusão que não é, que a casuística vai dominar, enfim, né, enfim, a análise dessas situações, mas eu acho que isso já é um trabalho de fôlego. A meu ver, tá, Kelly, aí, enfim, claro que é uma discussão que vocês vão ter entre vocês, né, isso está na liberalidade aí tanto da Fernanda quanto dos orientadores em verificarem isso. Mas eu acho que a análise da jurisprudência já vai envolver uma análise qualitativa de fôlego, tá? Então, minha sugestão é que tu não fizesse as entrevistas, tá? Porque, enfim, consolidar e ter uma análise efetiva, qualitativa aqui, e ainda assim, acho que talvez a amostragem, a amostra que ela precisasse ser um pouco maior,
tá? Para a gente poder, de fato, consolidar isso, mesmo que qualitativamente. Eu acho que são duas frentes da tua pesquisa que vão demandar bastante energia, tá? E aí não sei se para o campo da dissertação agora isso é viável, tá? Mas, claro, tu vai conversar isso com a Kelly, vai conversar isso, enfim, né, com o professor Érico também, e vocês vão chegar a uma conclusão se, de fato, vocês querem, né, fazer e acham que é importante, e se consideram que há essa viabilidade, né, enfim, acho que fica a critério de vocês. Mas eu, particularmente, abriria mão disso para essa pesquisa, né, para a realização dessa pesquisa. E aí, como o Dr. Milton comentou antes, também me parece que o STJ é insuficiente. E falo isso por quê? Porque, de modo geral, os alunos que têm trabalhado com essa análise da jurisprudência têm buscado nessa matéria, em especial, muitas vezes, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Pela quantidade, não vou dizer que sempre vai ser, digamos, pela qualidade da decisão ofertada, mas, enfim, você vai encontrar uma amostragem maior aí, né, do que você vai estar buscando, e em outras frentes que talvez não sejam aquelas que são analisadas muitas vezes no âmbito do STJ. Então, acho que das minhas considerações, né, principais, que eles são essas, tá? Foi no sentido de talvez tentar fazer a gente refletir um pouquinho sobre essa necessidade de uma delimitação maior. E aí a minha delimitação aqui, ela vai tanto no sentido de qual é, de fato, aqui os atos de concorrência que vão ser pesquisados, tá, aqui dentro dessa pesquisa. Eu acho que isso vai ser necessário, até porque se a gente olhar para alguns incisos, nós vamos ver que há já uma complexidade em trazer os elementos e critérios daquele único inciso, né, e que, às vezes, também vão ser válidas para aquela situação, né. Então, você trabalhar com todos eles e querer trazer os critérios identificados na jurisprudência para todos eles, me parece que é muita coisa. Tá? Porque eles vão ter discussões que eventualmente são, inclusive, de ordem subjetiva, e acarreta a necessidade de um aprofundamento em cada um deles. Né? E, além disso, a gente trazer, digamos, critérios ou parâmetros que sejam gerais a toda a concorrência desleal no âmbito civil, eu acho que vai ser também praticamente inviável. Por quê? Porque a gente tem uma diferença muito grande dentro dos atos que estão ali descritos. Né? Então, eu acho que é necessário, de alguma forma, tentar buscar uma classificação ou agrupar, enfim, e você tentar resolver trabalhar dentro de um determinado escopo, dentro de um determinado nicho. Tá? Então, se vai ser dentro das contribuições que o Milton comentou aqui, ou se vai ser dentro das classificações que o Pedro apresenta nessa obra dele, que eu acho que podem te trazer aí alguma margem sobre como fazer isso, tá? Isso fica a teu critério depois, e até de ver a tua identidade, né? Com o que tu te identifica mais para fazer essa pesquisa, porque isso eu insisto sempre com os alunos, né? A pesquisa tem que ter a cara também do que o aluno faz, ou do que o aluno gosta, ou do que ele quer se dedicar de fato, né, para fazer essa pesquisa. Mas, enfim, acho que essas são as minhas considerações gerais. Acho que se a gente quiser depois conversar, debater mais, a gente pode fazer, para que a Fernanda possa sair daqui, digamos, com um norte, né, do que ela deve fazer daqui para frente. Mas acho que as considerações gerais são essas. Fernanda, enquanto, digamos, esse momento da tua qualificação, a princípio eu não tenho uma pergunta específica, eu tinha algumas perguntas aqui, lendo o teu projeto, que tu já respondeste antes para o Milton, ou já foram esclarecidas na tua apresentação agora, tá? Então, eu acho que esses são os pontos que eu queria trazer para tentar, de alguma maneira, contribuir aí com o andamento da tua pesquisa. Muito obrigada, Liz. Obrigada por todo esse detalhamento. Que interessante, né? Tu está estudando o livro do Pedro justamente agora, que ótimo. E eu fico feliz de ser a primeira banca do Profenit, né? Porque serão muitas, acredite. Mas, enfim, obrigada.
E eu acho que são outros pontos também que a gente pode utilizar, pode pensar, né, para poder fazer essa delimitação. Eu sei que a Fernanda tem predileção por alguns incisos, então quem sabe a gente possa pensar também nessa ótica. Mas te passo a palavra, Fernanda. Obrigada. Realmente, eu agradeço, professora Liz, as tuas considerações. Já quero participar desse grupo de pesquisa para estudar o livro do Pedro. Realmente, essa questão da delimitação... Oi? Não, só para não esquecer, tá? A gente tem o último encontro, que é ainda sobre o livro do Pedro, a gente vai discutir na semana que vem, né? Depois vou te passar ali para te poder participar, de repente, porque a gente vai discutir o capítulo que ele fala sobre aproveitamento parasitário. Tá? Maravilha. Te agradeço. E, enfim, isso foi uma discussão que a gente teve, né? Que a gente pensou, inclusive, que, bom, pode ser que a gente não encontre todos os incisos, né? E a gente talvez delimite através da técnica da jurimetria, a gente consiga fazer uma delimitação do que... Bom, encontramos tais e tais incisos, né, que tratam sobre os incisos, talvez seja também essa um caminho, né, para seguir, porque realmente, pela experiência que a gente tem, né, que não é lá grandes coisas, a gente acaba sempre caindo no inciso 3, né, na prática. A maioria das ações judiciais, a gente acaba indo pelo inciso 3, o trade dress, né? Então, realmente a gente já havia previsto que provavelmente não encontraria, né, todos os incisos nessa busca da jurisprudência. Mas, enfim, eu acho que aí a gente tem um leque de alternativas, né? E alternativas boas para a gente sanar esse, não digo problema, mas talvez para não ficar tão um trabalho extenso e que, né, não traga efetivamente uma contribuição, que é justamente isso, de trazer para a prática, né, uma solução para os profissionais da área da PI. E te agradeço muito, gostei muito das tuas contribuições e te agradeço. Obrigada, Fernanda. Então, agora eu passo a palavra para o Rodrigo Noll, que é do ponto focal aqui do IFRS. Obrigado, Kelly. Obrigado, Fernanda, Eric, pelo convite, enfim, por participar desse momento tão importante que é a qualificação do trabalho da Fernanda. Prazer em conhecer a Dr. Milton, Liz, é uma satisfação ouvi-los aqui e aprender com vocês também, com as contribuições para o trabalho. Indo diretamente assim, ao volume, Fernanda, concordo em absoluto com as considerações ali do Dr. Milton, da professora Liz, com relação à abrangência, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi qual é o limite e com relação ali à concorrência desleal, né? Qual é o limite da avaliação que você vai estar tratando? Porque quando você define lá no objetivo geral, que é estabelecer os requisitos mínimos necessários para configurar as condutas cíveis, a gente está falando de que temos que verificar o grau de confusão de dois produtos, de dois serviços, enfim, de dois objetos. A análise da similaridade sobre esses elementos, ela vai variar conforme o objeto que está sendo observado. Qual é o prisma, quais são as variáveis que devem ser observadas para verificar o quanto uma é comparável com a outra e pode gerar esse senso de confusão. E uma das coisas que eu senti muita falta no volume é um exemplo, algo concreto que me conecte e eu consigo identificar, aqui existe, claro, um exemplo de requisito que eu consigo diferenciar, que eu consigo, aliás, identificar que existe, sim, ali uma confusão entre os objetos que eu estou avaliando. E quando se tem esse exemplo, a gente conseguiria ter essa especificidade que a gente fala, que se falou tanto hoje na banca, né? Porque a gente se conecta ao concreto. Eu vou estar observando,
pessoa física, pessoa jurídica, ou daqui a pouco algum instituto, comparação entre marcas, entre desenho industrial, enfim, qual prisma eu tenho que olhar para identificar que existe uma similaridade entre esses produtos? Quais são essas variáveis? Porque no final isso vai ser evidenciado. O resultado final, o produto, vai ser um conjunto, vai ser um guia que vai estar orientando se existe ou não confusão entre esses objetos. Então, ali eu acho que a gente conseguiria ter mais claro, né, o que a gente está observando. Então, eu não sou a professora Kelly, a professora Eric que conhece, eu não sou da área do direito, né, eu sou da área das exatas, então eu vou estar falando numa linguagem um pouquinho mais de baixo nível, né, para tentar verificar e tentar contribuir também, né, com o seu trabalho, de forma complementar às observações anteriores. Então, essa questão, assim, mais concreta é algo que me chama, que eu senti falta e que eu acho que ajudaria a esclarecer que tipo de requisitos você estará trabalhando e o que seria esse requisito mínimo. Tá? Então, esse termo, né, essa classificação mínima também eu não tenho muito clareza do ela representaria. Tá? Uma outra questão que me chamou a atenção foi a decisão com relação lá na metodologia, a primeira fase, que é a revisão bibliográfica, né? Você definiu que vai ser a técnica de Snowball, aplicada exclusivamente ao Google Scholar. Teve alguma decisão para que seja apenas no Google Scholar, com relação ao índice H, algum fator que levou a essa decisão desse motor de busca exclusivo? Eu acho que eu vou fazendo e daí depois você me responde, tá? E também me chamou a atenção a questão de que quando a gente está falando ali de concorrência desleal, essa é um assunto que vem lá desde a revisão em Haia, lá em 1925, não um assunto recente. É um problema enfrentado mundialmente. Então, a questão da internacionalização, que o Dr. Milton comentou, ela é evidente. E quando eu fui olhar as referências bibliográficas, eu identifiquei somente literatura nacional. O que me faz crer que está faltando ali escopo de estudo para identificar que um problema tão comum como esse, que existe, inclusive toda a base histórica fala sobre isso, né, em Europa, Estados Unidos, Inglaterra, todo esse contexto inicial foi apresentado, mas o seu estudo se delimitou à base nacional, a referências nacionais, o que nos dá um escopo de uma falta de abrangência bastante grande sobre conteúdos. O que, na sua revisão, você identificou apenas 17 artigos de algo que, desde 1925, vem sendo falado através de regramento. Talvez valeria a pena revisar se a técnica de Snowball ela é suficiente, se daqui a pouco aqueles critérios de pesquisa que você utilizou para a revisão bibliográfica estão adequados, porque eu verifiquei que você não utilizou o wildcard ali, aqueles coringas para considerar apenas o radical, a raiz morfológica da palavra, e variações como plural, singular, masculino e feminino, isso não foi considerado, e aí você restringe bastante o número de resultados da pesquisa. Então, talvez aquela string de busca e apenas utilizar o Google Scholar não vai dar abrangência suficiente dos resultados que poderia ter, e aí você vai deixar um conjunto muito grande de informações descobertas. Tá? Então, eu acho que este também é um fator que seria importante você conversar ali com a professora Kelly, com o professor Eric, para verificar se o método da revisão bibliográfica está adequado, se os resultados encontrados eles são suficientes, se aqueles critérios de inclusão e exclusão que você colocou lá na análise para da terceira fase da jurimetria, e aqueles critérios dizendo assim, eu vou considerar isso, eu não vou considerar isso, porque eu senti falta na revisão bibliográfica também. Quais são os critérios de inclusão e exclusão que você vai considerar ou desconsiderar?
eu vi que lá no parágrafo, no meio, você disse, ó, estou desconsiderando aquilo que já foi incluído aqui ou que falam sobre determinados assuntos, mas sistematicamente isso não está explícito dentro do volume. Então, talvez valesse a pena, se o foco vai ser melhorar essa fundamentação, talvez realizar uma revisão sistemática ao invés de uma técnica que você acha um resultado, verifica qual é a fundamentação e fica buscando resultados relacionados a ele. Então, daqui a pouco, se distanciar um pouquinho do objeto de estudo, definir esse protocolo de pesquisa e aplicá-lo para tentar identificar aí requisitos claros que possam ser aplicados aqui à legislação brasileira. E depois confrontar isso à jurisprudência nacional. Então, talvez possa ser alguma questão interessante que você possa estar utilizando. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Uma outra questão também com relação ao texto, né? Eu senti falta de alguns resumos, assim. Quando você faz uma análise de incisos do artigo e apresenta, você tem um volume que tem 3, 4 páginas. Talvez uma tabela que sumarizasse e resumisse isso facilitaria na correlação da informação e da simplificação da mensagem que você quer passar. Então, talvez alguns gráficos, algumas imagens, eles pudessem tornar um pouquinho mais claro a mensagem que você quer transmitir de forma complementar ao texto. Tá? E, assim, eu não vou me repetir também muito, eu acho que a análise do Dr. Milton e da professora Alice foi bastante completa, né? Depois eu posso complementar as informações ali no retorno da professora Kelly. Eu acho que, de forma geral, era isso, assim, é muito mais uma questão técnica e operacional, né, do uso de algumas técnicas para melhorar essa a revisão da literatura e também definição do escopo e algumas definições. Tá? Acho que da minha parte seria isso. Muito obrigada, Rodrigo. A gente faz essas bancas interdisciplinares, mas o Rodrigo também está orientando a Camille, né, junto comigo, já mergulhou bastante na concorrência desleal. Então, esse teu olhar técnico geralmente agrega muito, porque é um olhar diferente do olhar que a gente tem do direito. Eu acho que é bem interessante. E daí eu passaria para a Fernanda para responder as 2 questões que tu colocaste, né, e fazer as considerações. Exatamente, professora Kelly. Eu sabia que eu tive aula, né? Tive o prazer de ter aula com o professor Rodrigo, e eu sabia que ele ia trazer contribuições que iam engrandecer o meu trabalho justamente nesse sentido, né? Da metodologia. E, bom, sobre a escolha, né? Do Google acadêmico, do Google Scholar, obviamente, né, é a qualificação. Agora, obviamente, talvez até com a tua sugestão, isso vai ser realizado em outras plataformas, né, mas eu quis dar ênfase à literatura nacional, até porque a nossa para focar na jurisprudência brasileira, né, e num recorte do Brasil. Foi nesse sentido, mas eu acho que talvez falte essa abrangência, né, internacional, até como tu bem colocaste, né, não é um assunto novo, é um assunto que é tratado por diversos profissionais, né, não só advogados. Inclusive, essa era uma das grandes contribuições da professora Kelly e do professor Eric. Olha, vamos tirar esse lado advogado de escrever, né, o lado acadêmico. Para nós é um pouco complicado tirar a roupa de advogada e né, para esse em âmbito acadêmico. Que mais? Sobre os resumos, também gostei muito a gente não está acostumado com tabela, com gráfico, né? A gente está acostumado com texto, mas realmente a gente tem que ter a noção de que o texto ele é público, né, e que vários outros profissionais, ainda mais dentro do Instituto Federal, né, várias áreas, essa interdisciplinaridade, a gente tem que se dar conta de que um gráfico ou uma tabela é muito melhor, né, de visualizar. E
Acho que é isso. A técnica da snowball, né? Era isso? Isso. Na verdade, essa técnica, ela ainda não está superada, né? Como eu falei, acho que vou utilizar outras plataformas de busca, outras palavras-chave, inclusive, né, para aumentar essa abrangência de literatura, e não está fechado, né? Então, para a qualificação, a gente quis trazer um parâmetro, assim, do que a gente vai, mas com certeza essa técnica ela ainda não está superada, né? Então, ainda tem bastante coisa ainda a ser explorada a partir dessa técnica. Eu não sei se está satisfeito, Rodrigo. Se eu não me engano, tinha mais uma pergunta que tu tinha colocado. Eu aqui não estou me lembrando agora, mas tinha mais uma coisa. Não, eu acho assim, só para reforçar um aspecto bastante importante, que talvez, antes de evoluir, ou de forma paralela nessa evolução da revisão, tanto jurídica quanto bibliográfica, é se debruçar num exemplo prático. Quando chegar lá no momento final, né, você vai estar, enfim, vai ter uma bagagem muito grande, e talvez você vai ter muito pouco tempo para essa discussão, que eu acho que é a parte mais riquíssima, que você se conecta com o fato concreto, né, porque a grande questão é, o que tu avalia de similaridade entre dois objetos para dizer que está gerando confusão? Quando chegar o momento de você gerar essa discussão, talvez você não vai ter o tempo suficiente para discorrer sobre ela. E o quanto antes você se debruçar sobre isso, de forma complementar, você vai conseguir ir construindo a revisão, ou ir realizando a revisão de forma que ela esteja conectada ao produto final. Então, minha sugestão é nesse sentido, assim, de ir organizando a pesquisa de forma linear, assim, paralela, aliás, de forma paralela, tanto com a construção do produto quanto a revisão da literatura e da jurisprudência, para que as coisas aconteçam de forma conectadas. Até porque a gente está tendo agora, né, Rodrigo, um exemplo concreto de quando a gente aplica, né, agora aplicando, é que as coisas estão aparecendo e está sendo muito rico. Também pois são pequenos detalhes que a gente só pensa depois que coloca a mão na massa, né? Então, quanto antes começar a fazer isso, eu acho que o resultado vai ser mais rico. Te agradeço, Rodrigo, também pelas contribuições. Acho que agora a gente passa para aquela parte, que é a parte que a gente vai para uma salinha, ou que a Priscila e a Fernanda saem da sala e eu chamo vocês para voltar, pode ser? Pode ser também. Eu paro de gravar, porque eu esqueci isso uma outra vez. Eu tive